Eu já falei aqui várias vezes e você com certeza já ouviu falar sobre o fator de impacto de revistas científicas. Mas você sabe como é que ele é calculado? No vídeo de hoje eu te conto mais sobre isso. Bom, como você já deve saber, o fator de impacto é a principal métrica utilizada para avaliar e ranquear as revistas científicas no mundo inteiro. Basicamente, o fator de impacto mede o número médio de citações que os artigos em uma determinada revista tiveram em um ano em particular. Ou seja, é feito o cálculo de quantas vezes os artigos daquela revista foram citados. Dessa forma, a gente seria capaz de medir a importância de uma revista científica e ranquear as revistas de acordo com o número de citações que cada uma delas tem. Mas como é que se chega nesse número? Ou seja, como é que o fator de impacto é calculado? Bom, o cálculo do fator de impacto é baseado no período dos 2 anos anteriores ao ano que você está calculando e envolve uma divisão do número de vezes que os artigos da revista foram citados pelo número total de artigos que foram publicados naquela revista. Então, por exemplo, para calcular o fator de impacto da revista de 2020, a gente tem que considerar os 2 anos anteriores, ou seja, 2018 e 2019. Daí a gente faz a soma do número de citações que os artigos publicados na revista em 2018 e 2019 tiveram e a gente divide esse valor pelo número total de artigos que foram publicados pela revista no mesmo período. E aí o valor que resultar dessa divisão é então o que a gente chama de fator de impacto. Um detalhe importante a ser considerado é que o cálculo do fator de impacto é feito para as revistas que estão indexadas dentro da base de dados do Web of Science, que hoje são pouco mais de 12 mil revistas. As revistas indexadas são aquelas que têm periodicidade e distribuição comprovada. Então, só essas revistas que estão dentro desta lista na plataforma Web of Science terão seus fatores de impacto calculados. Esse fator de impacto é também chamado de JCR, que vem de Journal Citation Reports. O JCR hoje pertence à Clarivate Analytics, que também é a dona do Web of Science. Então, atualmente, o JCR ranqueia as revistas de diferentes áreas da ciência, da tecnologia e também de ciências sociais. Mas o fator de impacto não é a única métrica utilizada para ranquear as revistas científicas. Eu não sei se vocês já viram, mas a gente tem outros indicadores, nesse caso, que pertencem à editora Elsevier. Nós temos o SciMago Journal Rank, que tem a sigla SJR, que foi criado pela editora Elsevier e ranqueia as revistas indexadas em uma outra base de dados, que é a Scopus, que pertence à Elsevier. Pela Scopus também é calculado um outro indicador, que é o Source Normalized Impact per Paper, que tem a sigla SNIP. Então vamos lá, no caso do SJR, ele depende do número de citações recebidas por um periódico e pelo que eles consideram importância ou prestígio dos periódicos de onde essas citações estão vindo. Ou seja, o SJR não vai considerar só o número de citações que os artigos tiveram, mas também de onde é que essas citações estão vindo, se são de revistas que eles consideram ser de prestígio ou não. Para se chegar nesse valor de SJR de uma revista, é utilizado um algoritmo iterativo e os valores que são obtidos ao final são valores normalizados que são chamados de indicadores SJR. Ou seja, não me pareceu ser um cálculo muito fácil de se fazer. Bom, já o Source Normalized Impact per Paper, ou SNP, segundo a própria Elsevier, considera intrinsecamente as diferenças específicas de cada área de pesquisa nas práticas de citação. Então, é uma forma de normalizar os fatores de impacto para que a gente possa comparar áreas diferentes de uma forma direta.
O cálculo dessa métrica é feita comparando o número de citações de cada revista com o conjunto de publicações que citam aquela revista. E, nesse caso, são considerados os 3 últimos anos e não os 2 últimos anos, como é feito no fator de impacto. Eu, sinceramente, não entendi muito bem como é que isso funciona e não conseguia chegar a nenhuma conclusão melhor para passar para vocês. Mas, no final, o que importa é que, através do SNP, nós podemos fazer uma comparação direta entre periódicos pertencentes a diferentes áreas de pesquisa, já que os parâmetros de citação em diferentes áreas podem ser diferentes. Então, se você souber melhor como é que o SNP funciona, por favor, comente aqui embaixo e compartilhe com a gente. Bom, agora que você já sabe como é que o fator de impacto é calculado, e já viu também que existem outras métricas de avaliação para as revistas científicas, vamos falar sobre o sistema de classificação de produção científica que é usado pela CAPES para ranquear e classificar os programas de pós-graduação no Brasil no que se refere aos artigos publicados em periódicos científicos. É o chamado Qualis Periódicos. E se você faz ou fez pós-graduação no Brasil, com certeza já ouviu falar em revistas Qualis A1, revistas Qualis A2, etc. O Qualis foi criado pela CAPES e surgiu da necessidade específica do sistema de avaliação dos programas de pós-graduação feito pela CAPES, e ele é baseado nas informações fornecidas por meio do módulo da plataforma Sucupira. A plataforma Sucupira, para quem não conhece, é a plataforma onde os coordenadores dos programas de pós-graduação colocam todos os dados referentes a publicações, números de defesas, números de alunos, etc., para que a CAPES possa controlar e avaliar os programas. E aí, no final, a gente tem os conceitos dos programas de pós-graduação. Hoje, nós temos que o conceito máximo é o 7. Bom, a função do Qualis é exclusivamente para avaliar a produção científica dos programas de pós-graduação no Brasil. O Qualis, desde a sua criação, ele tem sido criticado pela forma como a classificação é feita. Tivemos alguns rumores de que ele teria sido extinto ou possa ser modificado, mas no momento ele se encontra desta mesma maneira. A classificação dos periódicos no Qualis é realizada pelos comitês de consultores de cada área de avaliação, segundo os critérios definidos por cada área. Então, de acordo com a CAPES, a classificação que é feita procura refletir a importância dos diferentes periódicos dependendo da área de avaliação. Então, cada área vai ter os seus critérios gerais, os critérios específicos para fazer essa classificação. E se você quiser saber um pouco mais sobre quais são os critérios de classificação da sua área, tem tudo disponível no site da CAPES. Algumas áreas elas se baseiam nos próprios fatores de impacto, mas outras levam em consideração, por exemplo, a qualidade do corpo editorial da revista, a difusão e a popularidade da revista. No final, as revistas são classificadas em estratos. Então, hoje a gente tem nos estratos A1 e A2 as revistas que são consideradas de excelência internacional, em B1 e B2 revistas de excelência nacional, entre B3 e B5 aquelas de relevância média e no extrato C a gente vai ter aquelas de baixa relevância. Então, se você quer saber em qual extrato cada revista se enquadra, é só você entrar no site do Qualis, da CAPES, procurar pelo nome da revista. E aí lá você vai ver que cada área pode dar uma classificação diferente para uma mesma revista. Então, por exemplo, pode ter uma revista que na área da química ela entra como na classificação A2 e na engenharia ela entra no extrato A1, justamente porque cada área vai ter os seus métodos de classificação. Bom, então agora que você já entende mais sobre isso, quando você vê nas regras do seu programa de pós-graduação que para defender o doutorado você precisa ter pelo menos uma publicação em revista Qualis A1 ou A2, agora você já consegue entender o que isso significa.
Então, espero que tenha ficado claro para vocês nesse vídeo como o fator de impacto é calculado, quais são as outras métricas que a gente pode ter para ranquear e avaliar e classificar as revistas científicas e como que é feito essa classificação no Qualis da CAPES para os programas de pós-graduação no Brasil. Então, deixe sua curtida aí, compartilhe com seus amigos pós-graduandos e não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube. Um abraço e até a próxima!